chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Olá, tudo bem? Gostaria de te convidar para conhecer nosso canal. Curta, se inscreva e convide os amigos para conhecer, para que a gente possa levar a mensagem de Cristo para mais pessoas. Deus te abençoe! Olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir com as árvores. Eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno, eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Voltaria atrás pra
adoramos ao único Rei que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Curamos a Ti, ó Rei Jesus. Curamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A Ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as
tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre.
alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todos juntos agora. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Amém? Amém. Olá, olá, gente da Íbica, gente que nos acompanha aqui pelo YouTube. É um prazer ter esse momento de culto, mesmo que seja apenas online, visto que tivemos um final de semana bem agitado, o acampamento da Íbica, Reina em Mim foi o tema, tivemos a presença abençoada e queremos agradecer o pastor Ronaldo da Primeira Igreja Batista do Embu das Artes. Queremos agradecer o pastor Silvio da Igreja Batista Monte Cristo, lá de Piracicaba, o André e a Kátia, ministros lá da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, né? Além de todo o nosso pessoal que trabalhou na organização, preparação, na própria programação, trabalhando com os teens, com crianças. Olha, muita gente envolvida com alimentação, envolvida com muito amor. Quero louvar a Deus pela sua vida. Mas aqui nós vamos continuar essa história intensa, bonita de Paulo com a igreja de Corinto. Paulo completamente transparente aqui, mostrando o seu coração, mostrando o que ele sente, né? Bem diferente daquela imagem de um apóstolo como se fosse alguém meio que sobrenatural, né? Paulo é um ser humano
E ele quer deixar isso claro nessa carta de 2 Coríntios. Mas, antes de entrarmos no texto da carta, eu queria ler um trecho de um editorial da editora Ultimato, da revista que saiu com o tema Os Cristãos e o Bem Comum. Diz assim, de Elben César, esse editorial: alegria, alegria, por favor. A felicidade é um conceito e uma aspiração tão antigo como a história da humanidade. O clamor é geral: alegria, alegria, por favor. Essa é a angústia existencial básica, porém, a despeito da busca frenética, tudo indica que não somos mais alegres ou felizes hoje. O assunto é mais complexo do que parece. Não é fácil definir o que é a felicidade, identificar suas causas, nem muito menos descobrir o segredo da felicidade. A felicidade seria a paz contemplativa ou a alegria ruidosa? Algo que nos acontece por acaso ou algo a ser buscado? Pulando alguns trechos, a felicidade tem sido cantada por poetas, literatos e músicos, e também dissecada por biólogos, neurologistas, psicólogos e economistas. A despeito dos avanços na compreensão dos aspectos fisiológicos e genéticos da felicidade e das ferramentas científicas para analisá-la, muita coisa continua em aberto, pois a felicidade possui dimensões relacionadas ao significado da vida. E terminando, o cristianismo explica a busca por felicidade como a aspiração da humanidade pela eternidade. Alienado de Deus, o homem procura a felicidade perdida. A esperança cristã é o caminho do reencontro. E esse é o tema de hoje, da nossa reflexão sobre a segunda carta de Coríntios, né? Nós vamos ler especificamente 2 Coríntios 7, de 2 a 16. Vamos entender um pouquinho como Paulo pensa a questão da alegria, como ele experimenta a alegria. É algo que envolve características bem humanas, né? Bem do nosso jeito de viver, e como envolve também a consciência de um Deus presente, de um Deus que intervém e de um Deus que sustenta a nossa alegria e esperança. 2 Coríntios 7, de 12 a 16, diz assim: deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora, medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus, e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto
e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Paulo começa a falar nesse texto, ele começa fazendo um pedido para que aquela igreja ali em Corinto abra o coração e acolha Paulo e a sua equipe em seu coração. Paulo percebia que aquela igreja tinha ainda uma reticência em relação a Paulo, quanto a abrir o coração, quanto a expressar amor pelo apóstolo. E Paulo dizia que pelo seu lado, ele já tinha dito isso, que o seu coração estava aberto aos coríntios e que não havia nenhuma restrição de Paulo em relação a eles. Então, Paulo renova esse apelo e ele quer deixar claro que não há motivos para que aquela igreja haja assim para com ele, porque ele tem como afirmar a sua integridade em vários aspectos. É interessante que nesse verso, o tempo verbal que Paulo usa dá a entender que em cada referência ele está se referindo a uma situação específica. Ele diz assim: a ninguém tratamos com injustiça. Ele pensa em alguma coisa e diz: olha, meu comportamento aí não foi de tratar ninguém com injustiça. E a segunda coisa, ninguém corrompemos. Ele não causou nenhum mal à igreja, o seu exemplo, o seu ensino não corromperam ninguém, nem incentivaram comportamento imoral. E finalmente ele diz que a ninguém exploramos com algum objetivo de lucro. Ele não usou sua posição de apóstolo para ganho pessoal. Paulo, nessas afirmações, não queria questionar a integridade dos coríntios, porque a atitude de Paulo para com eles era positiva. Ele já tinha dito que estava pronto para viver e morrer junto com aquela igreja. E ele expressa grande confiança neles. Ele também diz que sentiu grande conforto e alegria por causa das reações da igreja de Corinto àquela carta severa que ele tinha enviado. Ele já tinha tido informações disso e ele ficou contente com a reação da igreja, porque eles tomaram providências, deram ouvido a Paulo. Aqui tem um detalhe muito sutil e interessante. Essa alegria que Paulo está falando acontecia no meio de uma série de provações que ele fala logo mais à frente. Ele estava passando por alguns momentos difíceis, ruins, e mesmo assim, aquela situação, aquela notícia, o relacionamento de amor que ele tinha com aquela igreja, deixava o coração dele cheio de alegria. Ele tinha essa habilidade cristã de sofrer e se alegrar. Eu e você temos um problema sério. A nossa vida é ditada pelos sentimentos e pelas circunstâncias. Não é ditada pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, não é ditada por um relacionamento profundo com o Senhor. E o que acontece? As circunstâncias, as emoções, volta e meia nos derrubam e nos machucam bastante. Paulo sentia essas feridas, mas não negociava a alegria dele de ser um servo de Deus e a alegria dele de ter uma igreja a qual ele amava.
talvez seja interessante nós vermos o lugar que colocamos Deus e a igreja que Ele nos colocou para sermos parte da missão, para vermos como estamos sendo dominados pelas circunstâncias e deixando de lado coisas importantes como esses relacionamentos que falamos, né, com Deus e com as pessoas. Paulo pega essa afirmação que ele acabou de fazer sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo e aplica à própria situação daquela igreja ali em Corinto. Ele traz à memória daqueles leitores o resultado da tristeza segundo Deus. No caso deles, trouxe vergonha, arrependimento, desejo de disciplinar o membro com problemas. Mostraram sua inocência nessa questão e até mesmo sentiram saudades de Paulo. Paulo está agora na posição de poder explicar para eles que o motivo que ele tinha para escrever essa carta não era a questão de induzir a igreja a disciplinar o ofensor ou de defender aquele que foi ofendido, mas ele queria nem mesmo mostrar que aquela expressão, quem é que manda aqui, mas ele queria que aquela igreja entendesse aquilo que era realmente importante. Quando eles experimentaram essa tristeza segundo Deus, eles entenderam o quanto que Paulo significava para eles. Paulo tinha sido fundador da igreja, Paulo tinha sido aquele que tinha discipulado a maioria dos líderes, cuidava daquela igreja, voltava em visitas, escrevia carta, e ele queria apenas que aquela igreja agisse de maneira agradável a Deus e reconhecesse a orientação do seu líder. E foi isso que de fato aconteceu. A conclusão de Paulo é que ele se sentiu muito confortado com essa atitude da igreja. Paulo tinha a intenção de capacitar a pessoa para ser o que ela tinha que ser. Ele queria que esse amor fosse despertado na vida da igreja. E toda disciplina ela pode causar dor por um momento, mas esse não é o objetivo final. Paulo não queria derrubar aquela igreja ou desanimá-los, mas ele queria sim levantar, estimular, queria fazer com que eles crescessem para o bem. Essa era a intenção do apóstolo. E outra coisa que também alegrou o coração de Paulo, e muito, foi ele ver seu discípulo Tito crescer nessa situação. As preocupações que ele tinha desapareceram. Quando chegou em Corinto, ele ficou em paz, ele se alegrou por aquela igreja, e ficou contente porque ele mesmo, Paulo, tinha falado bem de Corinto para Tito, e a despeito da falha anterior, né? E isso foi comprovado. Paulo se orgulhava daquela igreja. E o coração de Tito foi afetado por isso. Ele se inclinou a favor dos coríntios. Ele viu aquela reação de temor e tremor, de obediência, né? E no final, Paulo vai se alegrar com aquela igreja mais uma vez, porque ele podia confiar que aquela igreja ia responder à intervenção do Espírito na vida dela e às orientações que ela deu. Nós aprendemos algumas coisas preciosas aqui quanto à alegria. Aprendemos também a necessidade de sermos corrigidos quando necessário, para acertar o nosso caminho, para de fato glorificarmos a Deus. Aprendemos a importância de um relacionamento sadio entre liderança e liderados nas células. Os líderes de células são pequenos pastores que cuidam da célula, nos ministérios, na própria igreja. Esse acúmulo de ensinos deve produzir em nós uma atitude cristã melhor para com Deus, para com o nosso líder, para com o nosso liderado. E é interessante essa questão de abrir o coração. Gente, nós vivemos uma época em que os corações estão muito fechados.
Há famílias em que os corações estão fechados de uns para com os outros. Há células, há ministérios, há igrejas que têm pessoas nessa situação. Coração fechado, dificuldade de amar. É tão fácil falar mal, atirar a pedra, discutir um assunto, ser agressivo. Isso é muito fácil, porque é exatamente o que esse mundo faz. Mas amar, estender a mão, mostrar carinho, dar uma segunda chance, andar junto, são coisas que só o Espírito de Deus produz em nós. Paulo nos deu uma lição. Agora vamos colocar em prática. Deus abençoe sua vida.